Você deve ter visto alguma das notícias sobre as atrocidades que estão acontecendo nos Estados Unidos atualmente. O clima de guerra civil que está se instaurando lá. O que está acontecendo é um projeto. Isso não é aleatório, é um projeto. Um projeto que foi escrito, publicado e está sendo realizado. O chamado Project 2025 pela Heritage Foundation. Ou, em tradução livre, Projeto 2025 pela Fundação Herança/Patrimônio/Sucessão. É um projeto para instaurar uma ditadura nos Estragos Fudidos. Vem comigo que eu vou te explicar esse rolê. Oi, eu sou o Nome Inválido, eu tô fazendo graduação em História com o objetivo de me especializar na história das agências de inteligência estadunidense pós-Segunda Guerra. FBI, NSA, DHS, essas porra. Eu também sou nóia de política americana faz quase 10 anos. Lembrando que se você quiser ajudar a financiar esse canal, o link do LivePix tá aqui embaixo. Se você não tiver como ou não quiser fazer isso, você também pode curtir, compartilhar, mandar pra sua ex e usar de desculpinha pra voltar a falar com ela. Esse tipo de coisa, você sabe como fazer o vídeo engajar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer as ligações do Trump com esse projeto. Tá, tudo bem, eu sei, ele passou toda a campanha de 2024 falando que não sabe quem é, que nunca leu, que não é com ele, mas se a gente traçar as ligações direitinho, a gente consegue... Ele admitiu. Ah, mas aí tu me fode. Ele só admitiu na cara dura que ele tá fechadão com os caras. Ok, isso facilita o meu trabalho, mas puta merda. O Projeto de Transição Presidencial 2025, ou Projeto 2025, é acima de tudo uma estratégia muito bem organizada feita para garantir que a extrema-direita tome controle dos estragos fudidos e não saia mais de lá, e que os estragos fudidos dominem todo o planeta e subjugar todo o resto da nossa espécie aos interesses dos vermes mais ricos dos estragos fudidos. Esse plano também tem falhado de uma maneira muito interessante. Veja, o Trump é o cara que tá no poder enquanto esse projeto tá sendo realizado, mas o projeto não é dele e o projeto não é pra ele. O projeto foi escrito para poder ser implementado por qualquer presidente republicano que fosse eleito e estivesse disposto a implementar o negócio. Só aconteceu do Trump ser o cara que foi eleito naquele país esquecido por Deus. Inclusive, ele foi eleito de maneiras particularmente não democráticas, mas a gente fala disso em outro vídeo. O plano tem 4 bases/4 pilares principais. Primeiro, o Mandate for Leadership, ou Mandato pela Liderança, Ordem pela Liderança. Se você sabe algo do Projeto 2025, é provavelmente isso que você sabe. É aquele livro de 900 e tantas páginas, a agenda política dos caras. Os planos para mudar as políticas federais, o funcionamento do Estado e a cultura daquele país para alinhar tudo isso com o pensamento da extrema-direita conservadora. A segunda coisa é a base de dados dos conservadores. Uma lista de nomes e currículos de pessoas que estão fechadonas com essa ideia de governo, para que possa só demitir quem trabalha no governo e não tá alinhado com os caras e substituir pelas pessoas que estão. É um grande LinkedIn fascista. Mais fascista. A terceira é a Universidade/Academia de Administração Presidencial, que é um sistema educacional online para ensinar a galera que tá no LinkedIn fascista da melhor maneira de agir durante essa transição presidencial. É um grande treinamento para burocratas do fascismo estadunidense. A quarta é o Manual de 180 Dias. Um manual para os primeiros 6 meses da presidência do presidente republicano que fosse eleito, para ele implementar as políticas propostas lá no mandato, na ordem pela liderança e garantir o sucesso desse plano. Por último, algo que não tá na lista dos pilares principais, mas que eu acho bom comentar, que é o Dawn's Early Light, a primeira luz do amanhecer. Um livro escrito por um dos caras da Heritage Foundation que tinha como subtítulo Queimar Washington para salvar a América. Washington, no caso, a capital americana. Inclusive, o prefácio desse livro foi escrito pelo atual vice-presidente dos Estragos Fudidos, o J.D. Vance. É um livro sobre como institucionalizar o trumpismo por meio de uma segunda revolução americana. Ele também é, curiosamente, o texto mais bem escrito desses que eu citei. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. O projeto veio da Heritage Foundation, a Fundação Herança, Sucessão, Foda-se. que é esse think tank americano que existe desde 1973. E durante o governo Reagan, nos anos 80, se tornou um dos mais importantes think tank da extrema-direita, uma verdadeira vanguarda do pensamento político dos caras, e se mantém assim até hoje. Entenda assim, se tem dinheiro ou se tem favor sendo trocado para impulsionar a direita americana, provavelmente tem dedo dos caras no meio. Seja grupos extremistas religiosos, seja os conservadores, seja os republicanos, e especialmente quando é a intersecção desses grupos. Tanto que o mandato que eu mencionei aqui, o mandato pela liderança, não é nem o primeiro a ser escrito, ele é o 9º. O primeiro
primeiro foi escrito lá na época do Reagan e inclusive foi chamado pelo New York Times de o Manifesto da Revolução Reagan. O mandato pela liderança de 2025 tem 4 promessas principais. Primeira, restauração da família como peça central da vida estadunidense e proteger as crianças, ou seja, controlar a cultura e a educação para promover apenas valores conservadores estadunidenses. É proibir e remover todo tipo de coisa que eles não gostam. É acabar com lei antidiscriminação no trabalho. É colocar bibliotecário na cadeia porque disponibiliza livro que eles não consideram conservador o suficiente. Ou então, enquadrar qualquer comportamento que eles não gostam como essencialmente pornográfico. Ou seja, eles classificam ser trans como um ato essencialmente pornográfico, proíbem a produção de pornografia e a partir daí, qualquer pessoa trans se torna uma criminosa sexual. Porra, mano, sei lá, se uma professora aparece um dia de aliança e as crianças perguntam com quem ela se casou e ela contar que foi com outra mulher, ela provavelmente vai ser demitida e possivelmente presa por isso. A segunda promessa: desmantelar o Estado administrativo e devolver a autodeterminação para o povo estadunidense. Ou seja, o desmantelamento das instituições que garantem que, por exemplo, sei lá, não tenha caco de vidro no café, que ajude quando tem furacão, que investiga crime financeiro, que mantém a economia estável, que faz com que remédio funcione do jeito que fala que funciona, que impede que tenha esgoto na água, esse tipo de coisa. Os caras não gostam de lei que protege pobre, eles não gostam de lei que protege o meio ambiente. É também todo um BO para os conservadores a respeito da Constituição, porque no texto sagrado escrito por donos de escravos que não escovavam os dentes, não estava falando que isso era responsabilidade do Estado, então para eles não era para ser. Inclusive, abri aqui um parênteses. Americano adora fumar a Constituição. É impressionante. Os caras tratam como se fosse um texto sagrado, as leis mais perfeitas já escritas, e não um bagulho escrito por gente. Inclusive, várias das pessoas que escreveram a Constituição estavam na faixa dos 20 anos na época, mas isso é outro rolê. Os caras real tratam os pais fundadores do país como quase deuses. É impressionante. Daria pra fazer aqui uma piada com a Coreia do Norte, mas eu não vou fazer isso. Seguindo, a terceira promessa desse caralho é defender a soberania estadunidense, as fronteiras estadunidenses e as recompensas contra ameaças globais. E aqui, recompensas eu traduzi da palavra bounty, que é recompensa de caçador de recompensa, de, vai lá e mata aquele maluco que a gente dá tanto dinheiro. É isso que eles estão falando. É a ameaça global. Se alguém tá fazendo alguma coisa que eles não gostam no país da pessoa, eles oferecem tantos dinheiros pra qualquer mercenário ir lá e matar o cara. Por exemplo, botaram uma recompensa de 50 milhões de dólares na cabeça do Maduro. De maneira mais específica, o texto defende que os Estados Unidos, por exemplo, aumentem e modernizem o seu estoque de armas nucleares, que eles sejam ainda mais agressivos em relação com a China, com a Rússia, com o Irã e com a Coreia do Norte. Force os aliados dos estragos fudidos a comprarem ainda mais armas deles. Force, esse é o termo. Aumentar o apoio ao Estado de Israel. Parar de informar o Congresso quando eles estão vendendo arma para algum grupo. Colocar recrutador do exército dentro do secundário, que é a escola para quem tem a partir dos seus 11 anos. Aumentar a influência estadunidense na África por meio militar. Meter o dedo na América Latina ainda mais, em especial no México. A nível de política externa, o bagulho deles é manter todo o resto do planeta pobre, fudido, para que a nossa riqueza material e imaterial vá parar na mão dos caras. Nem que para isso seja necessário financiar grupos paramilitares ou até mesmo invadir nossos países. Piana, bota aí na tela os caras falando abertamente que querem financiar grupos paramilitares na África. No que se trata de meter o dedo na América Latina, tem também uma defesa de financiar exclusivamente ONGs que vão contra, abre aspas, promoção do aborto, radicalismo de gênero, extremismo climático e outras ideias lacradoras. Puta que pariu! É um texto sério de política falando de woke, lacração. A gente não vive num planeta sério, velho. Por último, a quarta promessa: assegurar o nosso direito individual dado por Deus de desfrutar as bênçãos da liberdade. Bênçãos da liberdade, no caso, é uma expressão que aparece na Constituição americana. Essa promessa, o que ela quer dizer, é basicamente garantir a famosa liberdade econômica, o famoso e conhecido deixa que o mercado se autorregula. Inclusive, a maior parte desse trecho, e eu juro por Deus que eu não tô de sacanagem, é reclamando da elite hiper rica comunista lacradora que controla o planeta.
inclusive falando na elite hiper rica lacradora comunista que controla o planeta. Se você faz parte dela, o link do meu LivePix tá aqui embaixo. Eu sempre tive um interesse muito grande em conseguir pagar minhas contas. Tá, mas como que eles querem fazer isso? Primeiro, com ordem executiva. Lá vem. Os decretos presidenciais. O Trump assina e o governo federal tem que começar a cumprir imediatamente enquanto está sendo julgado para ver se vai manter o negócio ou não. E, especialmente com a Suprema Corte lotada de gente fechada com o laranjão, efetivamente o Trump fala e vira lei. Tal como o Stephen Miller falou. Um exemplo desses decretos é o Schedule F, que foi assinado no primeiro dia que o Trump estava no governo, tipo algumas horas depois que ele foi oficializado como presidente, que torna qualquer trabalhador do governo que ele não goste como alguém contratado por motivos políticos e torna muito mais fácil de demitir a pessoa e substituir por alguém que tá fechado com o projeto político do Trump. A segunda coisa é o Unitary Executive Theory, a teoria executiva unitária, que é essa visão de governo que vem desde os anos 80 com o Reagan e foi aplicada por todo presidente americano eleito desde então. Ela basicamente diz que a divisão entre 3 poderes do governo americano, executivo, legislativo e judiciário, não é igualitária e não deveria ser. Que o executivo, o presidente, deveria dominar os outros poderes. Ele deveria estar acima dos outros poderes. Esse bagulho tem sido utilizado para justificar um aumento do poder do presidente por todo o presidente americano desde então. Mas o Trump realmente levou isso ao extremo. Lembra, lá no começo do vídeo, que eu falei que esse projeto não tem ido tão bem? O Trump, sendo esse incompetente fascista que ele é, tem enfiado o pé na jaca, caído de cara na bosta e feito várias trapalhadas que não vão exatamente contra o projeto 2025, mas tem diminuído muito a popularidade dele e, em especial, que é importante pra gente entender a situação, tem deixado parte do exército, parte das forças armadas, particularmente não muito fã dele. Isso é um bagulho no qual eu vou ir mais a fundo em live, mas eu vou dar um panorama geral aqui. Lembrando que as lives costumam ser de segunda às 7 horas da noite. Se você não quiser perder elas, clica no sininho, se inscreve, você sabe como fazer essas coisas. Os generais não gostam do Trump, tipo, a nível pessoal mesmo. Ele fugiu do alistamento obrigatório durante a Guerra do Vietnã, tipo, mais 5 vezes. Ele passou a vida cascando o militar e chamando os caras de idiota. E agora fica o secretário da guerra, aquele alcoólatra, filho da puta, do Pete Hegseth, falando que os generais têm que perder peso. Os caras não tão gostando do Trump. Além do mais, o filho da puta do laranjão se acostumou a tratar a polícia migratória como seu exército pessoal e agora ele quer tratar o exército de verdade da mesma maneira. E eles não estão aceitando isso na boa. Seguinte, meu único comentário sobre isso vai ser esse aqui. Historicamente, quando um presidente tenta dar um autogolpe e se tornar um ditador e ele não tem apoio total do exército, as coisas dão errado. As coisas dão muito errado. E nas palavras do Robert Evans, o escritor de After the Revolution, uma guerra civil é majoritariamente as coisas dando errado.